Bom, então, nossa, de verdade, essa semana, o que está contando como aula é a atividade que está lá no AVA, né? Que é a postagem do trabalhinho de vocês, tá? Aí quem não pôde assistir a aula hoje agora, aí pode acessar lá no AVA que vai estar lá, tá certo? Aí a nossa aulinha da agora é só para a gente fazer a devolutiva da prova, tá? Tava olhando a nota de vocês, que eu ainda não dei uma olhadinha assim na prova, no que vocês erraram ou não, mas as notas foram assim muito boas, né? Da maioria de vocês, tá? É, não sei se na prova passada, se depois que eu fiz a devolutiva, se vocês entraram, né? Porque aí depois vocês acessam então essa daqui, porque aí eu faço um feedback de aluno por aluno, te falando por que que você errou, que eu acho que aí é um momento também de aprendizagem para vocês. Tudo bem, gente? Uhum. Deixa eu pegar a prova aqui. A prova não. Estão enxergando? Sim, Tá. sim. Aí, só lembrando, gente, eu vou falar todas as 20 questões, que o professor elabora 20 questões, tá? E para vocês respondem 10 questões de forma aleatória. Então, nem todos vocês fizeram a mesma questão, ok? Mas aí a gente fala logo aqui já das 20, tá bom? Então, a questão número 1: pode-se considerar a ética como um tipo de postura e o que se refere a um modo de ser, a natureza da ação humana. Trata-se de uma maneira de lidar com as situações da vida e do modo como estabelecemos relações com outra pessoa. Quais são nossas responsabilidades pessoais em uma relação com o outro? Como lidamos com as outras pessoas em sociedade? Uma conduta ética pode ser um tipo de comportamento mediado por princípios e valores morais. A palavra ética também pode ser definida como um conjunto de conhecimentos extraídos da investigação do comportamento humano na tentativa de explicar as regras morais de forma racional e fundamentada. Nesse sentido, trata-se de uma reflexão sobre a moral, podendo-se afirmar que a ética é a parte da filosofia que estuda a moral, pois reflete e questiona sobre regras morais. Analise a seguir as afirmativas sobre moral e ética. A moral pode ser definida como um conjunto de regras aplicado ao cotidiano e que é utilizada constantemente por cada cidadão. Tais regras orientam cada indivíduo que vive na sociedade, norteando seu julgamento sobre o que é certo ou errado, moral ou imoral e suas ações. Assim sendo, a moral é fruto do padrão cultural vigente e reúne as regras tidas como necessárias para a boa convivência entre os membros pertencentes a uma determinada sociedade. Então, essa daqui está verdadeira, né? A moral é constituída pelos valores previamente estabelecidos pela própria sociedade e os comportamentos socialmente aceitos e passíveis de serem questionados pela ética. Pode-se afirmar que, ao falarmos de moral, os julgamentos de certo ou errado dependerão do lugar onde se está. Também é verdadeiro, né? Pode-se considerar que a ética engloba determinados tipos de comportamentos, sejam eles considerados corretos ou incorretos.
Já a moral estabelece as regras que permitem determinar se o comportamento é correto ou não, né? Então, também é verdadeiro. Então, a questão lá que estava verdadeira é todas estão corretas, ok? Alguma dúvida nessa daqui? Não. Então, eu vou indo. Quando vocês tiverem dúvida, vocês me param, tá bom? Então, a número 2. Considerando as noções de ética e de moral, bem como os princípios e valores que conduzem nossa sociedade, julgue os itens a seguir. Um indivíduo em situação de miséria que encontrar caída na rua uma carteira e decidir utilizar o cartão de crédito nela guardado para adquirir medicamentos ao seu filho, terá agido de acordo com as normas éticas, mas não com os princípios morais. Falsíssimo, né? Essa daqui a gente até falou dela na nossa aula de revisão, né? Então, tanto o comportamento moral como ético desse indivíduo foi errado. O certo era ele ter devolvido a carteira, e aí a gente vive vendo isso no jornal, né? Ai, fulano que estava em situação de miséria, encontrou uma carteira cheia de dinheiro, devolveu, aí o dono ficou alegre, foi lá e deu um pouco de dinheiro para ele, né? Então, essa questão aqui está errada. Os valores morais variam ao longo do tempo, verdadeiro. E os campos da filosofia dedicada a estudar os valores e princípios que orientam a conduta dos seres humanos em sociedade é denominado ética. Também está verdadeiro, né? Então, certo aqui é apenas os itens 2 e 3. A questão 3. Observe o extrato do texto do professor João Maurício Adeodato e, em seguida, responda o que se pede. O termo ethos, ao lado de patos e logos, designa na Grécia clássica uma das dimensões ontológicas fundamentais da vida humana. Ética constitui, além da doutrina do bom e do correto, da melhor conduta, a teoria do conhecimento e realização desse desiderato, ou seja, dessa afirmação. O postulado inicial aqui é que não apenas aquilo que tradicionalmente faz parte da moral, mas também o que hoje chama-se o político e o jurídico pertencem ao significado do termo ética. Se considerar que a ética é a doutrina do bom e do correto em relação às condutas que o indivíduo deve possuir, pode-se imaginar que um sujeito que se comporta eticamente irá desenvolver condutas e conceitos que se ajustarão a comportamentos morais dignificantes. O sujeito que mantém suas ações dentro das prescrições do que seja considerado bom e correto pode ser denominado de sujeito ético-moral. Com base no acima descrito, a alternativa que melhor aponta um requisito ou comportamento relativo a um sujeito ético-moral é ser responsável em suas condutas, conhecendo as causas e os fins de sua ação, o significado de suas intenções e de suas atitudes e a essência dos valores morais. Essa daqui tá tranquila também? A questão número 4. Discussão sobre ética cresce nas universidades. Debate sobre o tema passa pelo ensino superior e os jovens estão cada vez mais interessados, assim como as empresas. Então, isso aqui foi uma notícia do Guilherme Soares. O que é comportamento ético? A resposta muda dependendo da época, do contexto e do interlocutor. Esse conceito flexível e cultural vem ganhando, no entanto, cada vez mais importância no campo profissional e as universidades estão atentas. Segundo o professor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, Eugênio Butti, disciplinas que tratam de ética têm ganhado mais espaços no meio acadêmico.
Vejo que os jovens estão interessados e as empresas também valorizam mais, por estarem preocupadas com seus códigos e com quem vai executá-los, afirma. Para Butch, as escolas são o melhor lugar para se aprender sobre ética. Estudar o tema não significa que a pessoa será mais ou menos honesta, mas poderá ajudá-la a compreender o valor das coisas. O estudo aparelha e inspira quem está vocacionado para o viver bem, diz o professor de jornalismo, que continua ensinando sobre filósofos como Epíroco e Sócrates, mas também promove mais discussões sobre casos reais. É um novo jeito de aprender. As pessoas assumem papéis diferentes. Professora de ética do curso de administração da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo, Elizabeth Adame dos Santos, tem a mesma percepção de Butch sobre o interesse dos alunos. Vejo estudantes buscarem informações sobre o tema como uma postura mais crítica. Esta nova geração é muito mais preocupada com a ética, o que me deixa otimista. Carlos Alberto de Franco, diretor do Departamento de Comunicação do Instituto Internacional de Ciências Sociais, acredita que uma boa bagagem cultural ajuda até nos dilemas éticos mais recentes, como aqueles relacionados ao ambiente digital. A leitura é o que se dá conceito, contexto, capacidade de reflexão e senso crítico, afirma. O desafio da academia, de acordo com ele, é dosar a discussão prática e teórica para não enfraquecer a formação nem ficar afastado de novos problemas do mercado. Então, a respeito da ética e da moral, assinale a alternativa correta. No campo da moralidade, estabelecem-se os critérios do que é bom e mal, e a partir daí são construídas normas de boa convivência em que a reflexão crítica é feita pela ética. Alguém teve dúvida? Essa estava facinha, né? Tá. A número 5. O artigo que não pertence ao Código de Ética Profissional da Fisioterapia é artigo 18. É dever do fisioterapeuta e terapeuta ocupacional pertencer a uma entidade associativa da respectiva classe nacional, de caráter cultural e ou sindical, da jurisdição onde exerce sua atividade profissional. Isso é falso, né? A gente pode ser afiliado a alguma associação, mas a gente não é obrigado, tá? A gente é obrigado a se inscrever no CREFITO, ok? Que é o Conselho Regional. Em relação ao Código de Ética do Profissional Fisioterapeuta, assinale a alternativa incorreta. O fisioterapeuta deve atuar em consonância à Política Nacional de Saúde, promovendo os preceitos da saúde coletiva no desempenho de suas funções, carga e cidadania, somente se exercer a professor no setor público? De jeito nenhum, né? A gente pode exercer nossa função no setor privado, como home care também, né? Atendimento a domicílio, né? Em consonância com a política e devemos, né? Em consonância com a política de saúde, independente do tipo de serviço, ok? A questão 7. Considerando o artigo 9º do capítulo 2 do Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, da Resolução 424, né, de agosto de 2013, assinale a alternativa que apresenta o dever fundamental do fisioterapeuta: assumir responsabilidade técnica por serviço de fisioterapia em caráter de urgência, quando designado ou quando for o único profissional do setor, atentando à resolução específica. A questão 8. A habilidade de monitorar os sinais vitais de modo preciso é um importante componente das habilidades gerais de avaliação do fisioterapeuta.
Os sinais vitais, conhecidos como sinais cardeais, geralmente são temperatura, pulso, respiração e pressão arterial. Esses sinais são importantes indicadores do estado fisiológico do corpo, refletindo o funcionamento dos órgãos internos. Variações dos sinais clínicos são um nítido indicador da ocorrência de alguma alteração no estado fisiológico do paciente. Entre os propósitos da obtenção de informações relacionadas aos sinais vitais, marque o incorreto, que é descrever métodos para o registro de dados obtidos através da monitorização dos casos clínicos. Ele não é importante para isso, né? Tá? Ele é importante para avaliar o método que a gente está utilizando, ok? Analise as afirmativas abaixo e dê valores como verdadeiro ou falso e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo nas afirmações sobre avaliação física quanto à medida dos sinais vitais. A frequência respiratória normal do recém-nascido é de 30 a 80 respirações por minuto, verdadeiro. Um adulto com frequência respiratória de 30 respirações por minuto está bradipneico? Não, né? Bradipneico é quando ele está com a frequência respiratória menor do que o normal. Aqui ele está com a frequência respiratória maior do que o normal. Então, aqui ele está taquipneico, ok? A frequência respiratória normal de uma criança de 1 a 4 anos de idade é de 20 a 40 respirações por minuto, também é verdadeira. E a frequência respiratória normal para um adulto é de 20 a 30 respirações por minuto. Falso, né? É de 18 a 20, algumas literaturas trazem até 24, ok? Questão 10. Então, o certo aqui é VF. Questão 10. A pressão arterial é originada pela passagem de um volume de sangue pelos vasos sanguíneos, multiplicada pela resistência periférica que estes vasos oferecem. Alterações nessa relação volume e resistência podem provocar distúrbios cardíacos. Sobre a pressão sanguínea, é correto afirmar que sístole é o nome dado à fase de ejeção do sangue e o nome para esta maior pressão é chamado, então, de pressão arterial sistólica. Ejeção significa que é quando o coração está bombeando o sangue para o corpo, ok? Questão 11. O tronco encefálico corresponde ao segmento do sistema nervoso central, subdividido em 3 componentes. A região que se relaciona principalmente ao controle da temperatura corporal, então é o hipotálamo, ok? Questão 12. A especialidade da área de cardiovascular foi reconhecida e disciplinada pela resolução do COFITO 454 de 2015. A resolução 260 de 2004 reconheceram então a fisioterapia traumato-ortopédica como especialidade. É uma especialidade da fisioterapia a osteopatia, ok? Todas essas outras aqui, terapia manual, crioterapia, eletro e cinésio, são técnicas, ok? E não especialidade. A número 15, ela mostra essa tabela aqui, né? Mostrando os níveis de prevenção primária, secundária e terciária, né? E aqui, então, considerando a tabela acima, em relação aos níveis de prevenção, é correto afirmar que a prevenção secundária caracteriza-se por agir em agravos à saúde mais frequentes, mas sem demandar pessoal especializado e tecnologias de alto custo,
ok? A questão número 16. Os níveis de aplicação de medidas preventivas são prevenção primária, secundária e terciária. O nível da prevenção secundária abrange, então, o diagnóstico precoce. Promoção da saúde, proteção específica, nível primário. Reabilitação, nível terciário. Considerando os níveis de prevenção, os eventos, consulta com cardiologista, exame de ecocardiograma e cirurgia de revascularização, classifique respectivamente, então, como secundário, que é consulta com cardiologista, então, com especialista, né? O exame de eletrocardiograma, também secundário, para fazer um diagnóstico precoce. E a cirurgia de revascularização já é uma atenção terciária. Então, o certo aqui seria secundário, secundário e terciário. Essa questãozinha aqui estava lá nas nossas atividades, né? Quem fez acertou essa daqui. A questão 18. O acolhimento com classificação de risco visa melhorar a qualidade do atendimento prestado pelos serviços de saúde. Sobre o acolhimento e classificação de risco, é correto afirmar que a ferramenta classificação de risco predispõe a uma reorganização do setor a partir da agilidade do atendimento em todos os setores, permitindo a efetivação da linha do cuidado e da transdisciplinaridade. Essa questão também estava nas nossas atividades lá no AVA, ok? A próxima também estava. Segundo a Política Nacional de Humanização, a classificação de risco se dá nos seguintes níveis, do mais grave para o mais leve, né? Vermelho, amarelo, verde e azul. E última questão. A habilidade de monitorar os sinais vitais de modo preciso é um importante componente das habilidades gerais de avaliação da fisioterapia. Os sinais vitais, conhecidos como sinais cardiais, geralmente são temperatura, pulso, respiração e pressão arterial. Esses sinais são importantes indicadores do estado fisiológico do corpo, refletindo o funcionamento dos órgãos internos. Variações nos sinais clínicos são um nítido indicador da ocorrência de alguma alteração do estado fisiológico do paciente. Com base no texto acima, julgue os itens a seguir. O sangue é o veículo para os substratos, de modo que é importante verificar as condições de como o sangue chega até as células. Verdadeiro, né? A verificação do pulso se limita à quantidade de vezes que o coração bombeia o sangue, não sendo importante a regularidade do ritmo e sua plenitude. Falso, né? Por isso que a gente tem que ficar contando por 1 minuto, tá? Porque além de contar, a gente vê como que tá a regularidade do ritmo cardíaco. Durante o ciclo respiratório, o ar circula pelas narinas para a faringe, a laringe e a traqueia, os brônquios e os bronquíolos até atingir os alvéolos. Verdadeiro, né? Em caso de temperatura corporal elevada, ocorre diminuição da sudorese. Falso, ocorre aumento da sudorese e aumento aumento da quantidade, né, da frequência de eliminação de urina, que se chama poliúria. E sístole é o nome dado à fase de ejeção do sangue e o nome para maior pressão é a pressão arterial sistólica. Então, também é verdadeiro, né? Então, estão verdadeiros a questão 1, 3 e 5. Alguém tem alguma dúvida aqui? Quer voltar em alguma questão? Não.
Peraí, deixa eu achar eu aqui. Achei eu. Meninos, então a aula de hoje foi então para a gente fazer essa devolutiva e falar um pouquinho das questões, né? Só relembrando, a Maquilane saiu, né? Ela disse que estava com problema de energia onde ela está. Não, ela está Não, eu tô aqui. aqui. A Maquilane e a Jamile também estão aqui. Hoje é o último dia para postar o trabalhinho de vocês, tá bom? Então, o sistema está aberto até as 23h59. Aí, Maquilane e Jamile, se vocês puderem colocar no grupo e relembrar os colegas que ainda não puseram no sistema para colocar lá, tá? Porque aí amanhã não adianta me ligar que não tem como eu pegar, tá? Aí vai ficar com 0. Tudo bem, gente? Tá bom. Tá? Então aí não esquece de avisar os colegas, não. Coloca no grupo que hoje é o último dia e que a professora não vai pegar depois. E quem não entregar, a nota do trabalhinho é 0, tá? Meninos, então, ó, fiquem com Deus. Deus que abençoe vocês, tá? Eu tô com saudade, doida para ver vocês dentro da sala de aula, tá bom? Não aguento mais essa vida de professora domiciliar, né? Tá? Mas fiquem com Deus, se cuidem, tá bom? E que Deus abençoe vocês, tá? I love Amém. you.